Bom dia, meu nome é Denis, eu sou um dos diretores do Êxodos Brasil e sou fundador do Ministério Filhos da Esperança, que trabalha lá em São Paulo. O Êxodos Brasil, Vili pode explicar melhor, mas o Êxodos Brasil trabalha equipando a igreja para trabalhar com a questão da homossexualidade. Então nós oferecemos treinamentos, nós ajudamos ministérios a fundar ministérios, ajudamos a estruturá-los para que eles possam trabalhar com quem quer ajuda. E no Filhos da Esperança, eu trabalho efetivamente com as pessoas que querem ajuda. Eu tenho formação em psicologia e atuo no ministério como conselheiro cristão. Então, em São Paulo, nós temos o grupo de mútua ajuda, que é como Alcoólicos Anônimos ou Narcóticos Anônimos, mais ou menos esse modelo, único e exclusivamente para pessoas que querem deixar a homossexualidade, e aconselhamentos individuais. E viajo dando palestras, enfim, dou aula na Avalanche Missões Urbanas lá em Vitória, então estamos aí. A palestra de hoje de manhã é sobre abuso sexual. Na minha graduação, eu já estava trabalhando com aconselhamento cristão e eu via que muitas pessoas que estavam vivendo a homossexualidade, ou que queriam deixar de viver, ou que estavam sofrendo pelo menos tentações em relação à homossexualidade, haviam tido um passado de abuso sexual, de violência sexual na infância. E eu sabia que isso era fato. Tinha algum problema entre abuso sexual e atração homossexual na vida adulta. Então eu propus para a faculdade de fazer uma pesquisa relacionada a isso. Se cientificamente a gente consegue provar se existe uma relação entre abuso sexual na infância e orientação sexual, no caso homossexualidade, na vida adulta. Então eu vou conversar um pouco com vocês a respeito disso. Mas para ficar gravado, acho que na memória de vocês, eu vou precisar de duas pessoas aqui na frente comigo. Eu vou ter essas duas rosas, dois voluntários, eu não vou expor, eu não vou ridicularizar, pode ficar bem tranquilo. Preciso de dois voluntários, só dois. Eu gosto dessa dinâmica, um aqui. Obrigado. Eu gosto dessa dinâmica porque nós vamos falar o que é abuso sexual, o que não é, o que pode gerar, as consequências que gera, as relações que se estabelecem depois do abuso, enfim. Mas essa dinâmica eu acho que representa... Se você conseguir sair daqui com essa imagem na cabeça, eu acho que a gente vai conseguir alcançar um resultado muito legal. A gente entende que as rosas, elas abrem naturalmente. E quando uma rosa aberta é uma coisa muito linda. E aí nós temos uma rosa semi-aberta, uma rosa quase fechadinha. E eu queria que você abrisse essa rosa. Vamos ver se ela vai conseguir. Olha, até que ela é boa nisso, né? Ela deve trabalhar em floricultura, provavelmente. No Jardim do Senhor aí. Legal. Nós temos uma rosa aqui semi-aberta, que estava sendo aberta naturalmente. Infelizmente na floricultura a gente não tinha uma rosa aberta, mas eu sei que você tem na memória aí a imagem de uma rosa completamente aberta. No caso aqui ela conseguiu fazer um trabalho muito bem feito, mas você percebe que no miolo da rosa mesmo, ela não conseguiu abrir. Tenta abrir o miolo da rosa. Abre ela totalmente. Tente abrir, não importa se vai espedaçá-la. Me diz, ficou esteticamente bonito como fica quando uma rosa abre naturalmente? Não ficou. Não sei se vocês estão chegando lá do fundo, mas não ficou. E aí se você for fazer assim, vai começar a cair um negocinho dentro. Infelizmente não ficou esteticamente bonito. Aqui a gente tem uma rosa quase abrindo. Então você vê que ela forma até um redemoinho aqui no meio dela. Ela está quase abrindo. E se ela abrir, ela vai ficar com certeza mais bonita do que essa. Eu agradeço. O que eu quero dizer com isso? Eu gosto de fazer uma analogia de que o abuso sexual é como se fosse a abertura dessa rosa. Ela foi muito delicada. Eu até brinquei que ela trabalhava numa floricultura, porque ela foi muito delicada. Ela tentou. Mas para abrir o miolo da rosa, ela não teve sucesso. A rosa não ficou esteticamente bonita como fica quando aberta.
Então nós entendemos o abuso sexual exatamente esse processo. É abrir algo, é mexer em algo que não está pronto para ser mexido. A rosa, ela amadurece naturalmente se ela for nutrida, se ela estiver na terra, ela for nutrida, tiver sol, tiver água, ela vai abrir, desabrochar, que fala, né? Naturalmente. Mas a gente pode muito bem tentar abri-la à força. A gente já vai até conseguir, mas o resultado não vai ficar legal. E é exatamente assim que eu penso que é o abuso sexual. É tocar em lugares, é mexer em lugares, eu digo emocionalmente falando e fisicamente falando, é tocar em lugares, é mexer em lugares que não estão prontos para serem mexidos e para serem tocados. E aí esteticamente a coisa não fica legal. Então eu queria definir com vocês a princípio o que é abuso sexual. Vamos lá. A Associação Brasileira de Apoio às Vítimas de Abuso Sexual, eu vou ler aqui porque é bem extenso, mas é a definição, pode deixar aí, é a definição de abuso sexual. Não tem aí no slide esse que eu vou ler para vocês, mas eu posso eventualmente deixar com os organizadores esse esboço. Então, abuso sexual ou violência sexual na infância e adolescência como situação em que a criança ou adolescente é usada para a satisfação sexual de um adulto ou adolescente mais velho, responsável por ela ou que possua algum vínculo familiar ou relacionamento atual ou anterior, incluindo desde prática de carícias, manipulação das genitálias, mama e ânus, exploração sexual, voyeurismo, pornografia, exibicionismo, até o ato sexual, com ou sem penetração, sendo a violência sempre presumida em menores de 14 anos. Então, resumindo, vamos trazer para a nossa linguagem, porque isso é um parágrafo de definição. O que é o abuso sexual? É a aproximação sexualizada de um adulto, no caso um adolescente maior do que essa criança, de uma criança abaixo, pré-adolescente abaixo de 14 anos. E essa aproximação sexualizada pode ser de que forma? Carícias. Porque a gente tem a ideia, às vezes, que abuso sexual é só um adulto transando com penetração anal ou vaginal em uma criança. Isso é abuso? Sim, também. Mas carícias sexualizadas é abuso sexual. Exibição de conteúdo pornográfico é abuso sexual. E aí você ouvindo essas coisas todas, você pode pensar, poxa, quando eu tinha 5, 6 anos de idade, meu pai me mostrava revista pornográfica, meu tio, meu vizinho, alguém me mostrava conteúdo erótico, enfim. Isso, pela definição do Estatuto da Criança e do Adolescente, é abuso sexual. Porque a criança, como a Rosa, naquele momento, naquela idade, ela não está preparada para entender o que está acontecendo naquela cena que está sendo colocada diante dos olhos dela. Então, exposição a conteúdo pornográfico é abuso sexual. E há quem diga, Denis, mas eu mostrei a revista pornográfica para o meu filho, para o meu vizinho, para quem quer que seja, criança, para fazer educação sexual com ela. Isso não existe. Existe um material específico para a educação sexual, onde você vai mostrar para a criança, através de imagens, o desenvolvimento do corpo humano. Olha, quando você nasceu, seu corpo era assim, seu corpo está crescendo, seus membros sexuais vão amadurecer, vão ficar dessa maneira, e você tem um pênis ou você tem uma vagina. Existe um material específico para a educação sexual. Dizer que eu estou usando, eu ia dizer o nome da revista, mas não é legal, dizer que eu estou usando uma revista pornográfica para fazer educação sexual não é legal. É interessante ver relatos de pessoas que viram vídeos pornográficos, ou então viram cenas de adultos tendo relações sexuais na infância, por causa dos barulhos que se dá na relação sexual, e a criança não entende absolutamente o que está acontecendo. Ela pode pensar que o homem está violentando a mulher. Então, no caso, eu já aconselhei vários rapazes e moças que por um acaso estavam dormindo no seu quarto e acordaram no meio da madrugada e foram no quarto dos pais e sem fazer barulho chegaram e os pais estavam tendo relação sexual, e a criança ficou completamente traumatizada, achando que o pai estava violentando a mãe. Então pensa que se expor a uma situação como essa gera consequências. É lógico que nessa situação que eu acabei de mencionar não é abuso sexual, porque os pais estavam na intimidade do seu quarto e a criança acordou de madrugada. Mas eu quero dizer o que com isso?
que crianças não estão preparadas para ser expostas a conteúdo pornográfico, a material pornográfico, a cenas de sexo, porque elas não têm ideia do que isso seja. Eu lembro que no meu caso específico, quando eu tinha acho que 10 anos de idade, eu não conseguia imaginar, né, Denis, de onde vêm as crianças? Eu não faço a mínima de onde vêm as crianças com 10 anos de idade. A cegonha trouxe, sei lá, o Papai Noel trouxe no saco dele, eu não sei de onde que veio as crianças. Eu não conseguia imaginar para que servia um pênis e uma vagina na reprodução. Então, assim, pensa uma criança de 5, 6 anos, 10 anos, hoje, infelizmente, por causa da mídia, por causa da aceitação dos comportamentos que antes eram desvios sexuais, por causa da aceitação desses comportamentos, as crianças estão muito precoces e já na infância elas estão muito sexualizadas e elas entendem onde tem que colocar o pênis e para que serve a vagina, enfim. Mas emocionalmente falando, elas não estão nada preparadas para isso. Então, volto a dizer, abuso sexual é toque nas genitálias, sexualizados. No caso, dar banho numa criança é abuso sexual? Evidentemente que não. Mas muitos pedófilos e pedófilas estão em ambientes onde eles podem tocar crianças como creches, porque ali eles conseguem realizar o ato do abuso sem que sejam percebidos. A gente já atendeu pessoas que eram professoras de ensino de pré, não sei como chama aqui, ensino infantil, né? Educação infantil. São professoras e professores da educação infantil, porque a criança passa o dia todo lá, e aí tem que tomar banho, tem que comer, tem que se alimentar, e para dar banho tem que lavar as genitálias. E aí o abusador acaba aproveitando dessa situação para abusar dessas crianças. É evidente que um pai e uma mãe, teoricamente, não deveria fazer isso, mas nós sabemos que isso acontece. E o que isso pode gerar, né? O toque na genitália na hora errada e da forma errada, de uma maneira sexualizada, pode gerar compulsão sexual. E por que isso, Denis? Os nossos órgãos sexuais, eles estão prontos desde que nós nascemos. As terminações nervosas que nós temos para sentirmos prazer já estão no nosso pênis, na nossa vagina, desde que nós nascemos. Eles só vão amadurecer e mudar um pouco de forma, mas já estão ali. Então, se você estimular o pênis de uma vagina de uma criança, ela vai dizer, estou sentindo cosquinha. Para a criança é cosquinha, para o adulto seria, vou usar o termo, tesão, desejo, enfim. Mas para a criança é cosquinha, ela não tem noção de que ela está sentindo é algo sexual. Pensando do ponto de vista físico, não como André disse, sexualidade do ponto de vista relacional, do ponto de vista físico. Então, se você tocou ali, essa criança sentiu cosquinha, e você há de convir que é uma cosquinha muito gostosa, sexo é algo muito bom, e essa criança perceber que ali tem uma cosquinha, provavelmente ela vai querer estimular aquela região com muita frequência, a ponto de se viciar em masturbação e eventualmente ter envolvimentos sexuais com outras crianças na própria infância mesmo. Ah, Denis, mas elas são sem vergonhas, elas são coisa do diabo. Não. Eu penso que todo comportamento tem uma explicação no seu próprio comportamento. Então, essa criança foi estimulada ali na genitália dela, ela percebeu que havia alguma coisa muito gostosa ali e ela só usou isso para experimentar mais. E lógico, quando a gente experimenta uma coisa gostosa, a gente quer que isso se repita. E a gente já atendeu casos de crianças que eram viciadas em pornografia. Eu lembro que veio uma mãe nos procurar e a menina tinha 5 anos e a mãe ficava muito preocupada porque a menina ficava sentada no chão, fazendo esse movimento no chão, ou então trancada dentro do quarto e debaixo da coberta, se manipulando. E aí quando a mãe chegava no quarto, a menina fingia que nada estava acontecendo. O que você estava fazendo? Ela brincava, né? Lá em São Paulo, o apelido infeliz que se dão para a vagina e para a criança é xoxota. Ah, eu estava mexendo na xoxota. Por que você estava fazendo isso? Ah, não, porque é gostoso. E você vai dizer para a criança, não, não é gostoso? Não, é gostoso. Só que agora você precisa sentar com essa criança e dizer, olha, realmente é muito gostoso. E a sua vagina, a sua xoxota é um presente de Deus. Então guarde ela. Guarde ela, porque você vai poder desfrutar disso que é muito gostoso no casamento, que Deus te preparou e Deus vai te preparar, enfim. Mas aí você percebe que já é um trabalho de remediação, não mais de prevenção. No caso do trabalho de prevenção, e nós vamos falar isso bastante no final, como prevenir o abuso sexual, Denis? Educação sexual adequada. Falar sobre sexualidade de uma maneira muito transparente.
Assim como nós temos problemas financeiros, problemas emocionais, nós temos problemas da esfera sexual. E da esfera sexual nós não falamos, é um tabu falar sobre isso, né? Falar sobre pênis e vagina aqui, os apelidos que se dão aos órgãos sexuais, não, a gente pode falar isso nas rodinhas de piada, mas dentro de uma igreja ou numa palestra com cristãos, meu Deus, que absurdo, como se Deus não soubesse de nada disso, né? Como se nas rodinhas de piada Deus não estivesse presente. Eu já vi casos de pessoas que dizem: eu não converso com Deus quando eu estou dentro do banheiro, tomando banho. Eu falei: por que não conversa? Deus vai me ver pelado? Eu falei: peraí, você acha que Deus te vê de roupa? Não é bem assim. Deus te vê muito além do que você possa imaginar. Então, assim, a ideia de que eu não posso tratar dos assuntos sexuais, André disse isso muito divinamente ontem, a respeito de que Deus faz parte disso tudo. Foi legal a construção que ela fez de Deus criar Adão ali do barro, e pensando na gravidade, começou de baixo para cima, e aí vai, constrói os pés, as batatas da perna, as coxas, e aí chega na genitália. Aí você fecha o olho, pula e começa a construir o abdômen, o peito e tal. Enfim, não, Deus construiu as genitálias, ele tem tudo a ver com isso. Só que as crianças não estão preparadas para isso. Eu preciso um pouquinho de água. A boca está sequinha. Pela Organização Mundial da Saúde, o abuso sexual é considerado um dos maiores problemas de saúde pública. Pense então que o problema é sério. E por quê? A ideia hoje, que existe o Disque Denúncia, de que o número de abuso sexual cresceu violentamente, né? Hoje são 2.000 denúncias por mês, enfim, são muitas denúncias a respeito de abuso. Então há essa ideia de que, olha, o número de abuso cresceu muito. Mas se você perguntar para pessoas mais maduras, pessoas mais amadurecidas, olha, você conhece na sua infância alguém que você tinha fama, alguém que você sabia que foi tocado por alguém, que tinha fama de sei lá do que, de deixar ser tocado por algum adulto? Provavelmente as pessoas conhecem. Então, abuso sexual sempre fez parte da história. Então, não é porque agora existe o Disque Denúncia que aumentou o número de abusos. O que acontece é, agora existem meios e ferramentas na legislação que defendem as pessoas que estão sendo abusadas sexualmente. E por causa disso as pessoas tomam coragem para falar sobre o abuso que sofreram, ou o abuso que alguém sofreu, então vão lá e denunciam. Então o número é maior hoje porque existe ferramentas de denúncia. Mas eu não penso que aconteçam mais abusos sexuais hoje do que aconteciam anteriormente. É porque hoje, enfim, é fácil no sentido... Não é no sentido literal, porque falar sobre abuso sexual não é nada fácil. Mas você tem meios de disque denúncia, onde você é anônimo e ninguém sabe de nada, e você pode denunciar casos de pessoas que não têm nada a ver com você, sem que saibam que é você, e aí vão investigar, e se for abuso sexual mesmo, vão ser tomadas as providências necessárias. Eu gosto de fazer assim, eu coloco aqui possíveis reações da criança diante do abuso. Qual é a reação da criança diante do abuso? E aí eu vou separando. O garoto sendo abusado por um homem, qual que é as reações que isso pode gerar no menino que é abusado por um homem? Ele fica compulsivo, ele pode ficar compulsivo por sexo, independente do parceiro ou parceira. Se vai desenvolver homo, heterossexualidade, mas a compulsão por sexo pode ficar muito presente. Ou desenvolve atrações homossexuais, devido ao fato de ter sentido amado pelo abusador e sentido prazer durante o abuso. O que eu quero dizer com isso? Muitos meninos que foram abusados sexualmente, que são abusados sexualmente por homens, não se sentem amados por figuras do sexo masculino e talvez especificamente seu próprio pai. Em boa parte dos casos, o abusador não usa de violência. Ele usa de manipulação, de táticas psicológicas para conseguir realizar o abuso com o consentimento da criança, sem que haja violência. E no abuso sexual, o abusador abraça, beija, toca e diz até que ama. Então, naquele momento, eu tenho um rapaz que eu aconselhei, ele tinha 10 anos de idade. E ele não se sentia nem um pouco amado pelo pai, apesar de ser amado, mas pelo pai trabalhar demais, ele não se sentia amado pelo pai. Ele é filho temporão, então as irmãs deles eram bem mais velhas do que ele.
E no caso ele tinha 10 anos, as irmãs 30 anos, 30 e poucos anos, e eram casadas. E o cunhado dele se aproximou dele e o abusou sexualmente com penetração anal, ao ponto de machucá-lo, com sangramento e tudo, mas ele não contou para os pais nada. Mas ele disse naquele momento, com 10 anos de idade: foi a primeira vez que eu me senti amado, que eu me senti querido por um homem. Então, se tiver que passar pela dor de ser abusado, pela dor de uma penetração anal, para eu ter essa sensação de amor e afeto, eu estou disposto a isso. E por causa disso ele desenvolveu atrações homossexuais. Então por isso que eu digo, o menino que é abusado sexualmente por um homem, ou ele desenvolve compulsão por sexo independente do parceiro, e aí no caso seria o bissexual, mas é o viciado sexual, aquele que não fica sem sexo porque foi estimulado na sua genitália e ele quer sentir aquele prazer novamente, vira compulsão sexual. Mas em boa parte dos casos ele desenvolve a homossexualidade, porque se sentiu amado e se sentiu querido. Isso quando o abusador não usa de violência, não usa de força, e faz com que a criança consinta com o abuso. Se a criança consentiu com o abuso, ele não se sente amado pelas figuras masculinas, e o abusador realizou esse papel, provavelmente essa criança vai querer se submeter a essa situação novamente para se sentir amado. O que a Andréia disse ontem, eu volto a lembrar a Andréia, é que nós não conseguimos viver sem relacionamentos. Nós conseguimos viver sem um tanto de coisa, mas como nós viemos de um Deus que é relacional, sem relacionamento não dá para existir. E a criança que não se sente amada, quando aparece qualquer oportunidade de relacionamento, ela vai querer aproveitar. A gente não pode dizer que é sem vergonhice das pessoas desenvolverem homossexualidade. O Vili vai falar melhor sobre isso à noite. Mas a gente não pode dizer que é sem vergonhice alguém desenvolver homossexualidade, porque talvez no abuso sexual ela sentiu um amor que até então ela nunca tinha sentido. Então, se precisar eu me submeto a esse tipo de situação só para me sentir amado e querido. No caso do garoto sendo abusado por uma mulher, ele tende geralmente a desenvolver compulsão por sexo com parceiras, ou em alguns casos desenvolve a homossexualidade pelo fato de enjoar-se pelo sexo com mulheres. Como é isso? O menino que é abusado por uma mulher, ou ele pode ficar viciado em sexo. Você vai perceber que assim, as consequências são muito parecidas. Tem algumas coisas só que alteram. Ou ele pode ficar viciado em sexo com mulheres, porque foi abusado, descobriu a sexualidade com mulheres, e se tornar um viciado sexual, que ele tem compulsão por sexo, que provavelmente não consegue nem dormir sem ter uma relação sexual no dia. Ou pelo fato de ser abusado por uma mulher, depende de como esse abuso aconteceu, ele pode gerar traumas seríssimos em relação à mulher e desenvolver homossexualidade por causa disso, porque só lhe resta a opção de se envolver com homens. Há casos de meninos que foram abusados por babás, por mães, por tias, por irmãs mais velhas, com violência. No caso de mulheres, para abusar meninos, boa parte dos casos se usa violência. E se usou violência, a criança trava. Não, isso não é legal. Não sendo legal com mulheres, só lhe resta a opção de se envolver com homens. Então ele pode criar nojo da relação sexual, dependendo de como acontece o abuso. Ele pode criar o que nós chamamos em psicologia de misoginia. O que é misoginia? É pavor, é desespero em relação ao sexo feminino por conta do abuso. E existem pessoas assim que têm pavor ao ponto de ter sintomas físicos em relação ao sexo feminino por conta de uma situação de abuso sexual na infância. A garota sendo abusada por um homem. Na maioria dos casos envolve compulsão por sexo, apresentando prostituição como comportamento sexual, e em casos onde usou a violência é provável que desenvolva atração por mulheres devido ao trauma com o sexo feminino. Vamos explicar agora aqui. No caso, uma menina, que a gente acha que é o maior índice de abuso, né? Homens abusando de meninas. Mas não, o número de homens que abusam de meninos é equivalente ao número de meninas que são abusadas por homens. Mas enfim, é o que mais se fala, né? A menina foi abusada, a mulher foi abusada. Mas o número de homens que são abusados por homens ou por mulheres é equivalente, é muito parecido. Então a menina que foi abusada por um homem e esse usou de violência, essa provavelmente vai desenvolver o que eu acabei de dizer em relação ao homem, mas agora em relação à mulher do homem, ela vai desenvolver em relação ao homem pavor,
desespero, nojo, asco em relação ao sexo com homens, porque ela foi violentada, ela foi como essa rosa, aberta na hora errada e tirada a sua beleza de uma maneira errada. É interessante ler a passagem onde Tamar, filha de Davi, abusada por Aminon, está em Juízes, e eu não vou se lembrar onde especificamente. E aí depois que Tamar é abusada, violentada sexualmente, ela rasga a túnica dela, desesperada, porque ela diz: você fez um mal muito grande a mim. Então a menina que é violentada, abusada sexualmente por um homem, ou ela desenvolve a prostituição, e a prostituição para a psicologia não é a menina que vive do sexo, não é a menina que se prostitui, que vende o seu corpo e se prostitui. Prostituição para a psicologia é envolvimento sexual exagerado, sem nenhum tipo de envolvimento afetivo. Isso em psicologia é prostituição. O que biblicamente também é prostituição. É envolvimento sexual sem envolvimento afetivo. É lógico que, enfim, não é porque eu amo a minha namorada que eu vou poder transar com ela, que aí não é prostituição. Não, André deixou claro, sexo é casamento para Deus e ponto final, não há discussão em relação a isso. Mas o fato é que a menina que foi abusada por um homem, se usou-se de violência, ela vai criar provavelmente pavor e asco em relação ao sexo masculino, e a isso lhe resta a opção de se envolver com mulheres. E é interessante que essa madrugada eu tive com o pessoal do Ministério Arca fazendo um trabalho de oração e relacionamento com os profissionais do sexo ali em Boa Viagem. E aí eu estava conversando com a Karina. Boa parte das meninas que se prostituem, garotas de programa, prostitutas como conhecemos, tem o lesbianismo como comportamento de que vivem, né? Eu não gosto de falar são lésbicas, porque me parece que eu estou dando identidade, mas para vocês entenderem, a maior parte das meninas que se prostituem, que fazem programa, são lésbicas. E é interessante você avaliar. Eu nunca tinha conseguido fazer um trabalho efetivo com prostitutas, mas eu tenho amigos que já fizeram trabalhos com elas, e quase que 90% das prostitutas são vítimas de abuso sexual na infância. Então, o comportamento de prostituição, no caso ali, a venda do corpo, tem tudo a ver com abuso sexual na infância. E nós vamos falar sobre isso mais um pouco para frente. E a garota sendo abusada por uma mulher. São casos pouco relatados na literatura, né? No caso, o que mais acontece são professoras que usam da situação do ensino, do cuidado da criança para fazer isso, mas não é muito relatado, então você não vai encontrar muitos relatos sobre isso. Mas enfim... mas sabe-se que professoras, babás, profissionais que cuidam das crianças tendem a abusar das crianças sem que as mesmas se deem conta. Banho e atividades de higiene. Isso pode gerar compulsão por sexo, independente do parceiro. Por quê? Eu volto a dizer que eu disse a princípio. Tocou-se no lugar onde se sente cosquinha. Então eu quero que essa cosquinha se repita. Então imagina uma menina tomando banho na creche, né, na escola, e essa professora está abusando dela, e ela não sabe, porque para ela está tomando banho, e ela percebe que na hora que a professora toca na vagina dela, ela tem uma sensação muito gostosa. Ela provavelmente vai querer repetir isso, e repetir isso, e repetir isso, ao ponto de desenvolver compulsão sexual e prostituição, no caso de envolvimento sexual compulsivo sem envolvimento afetivo. Aí eu quero falar um pouco para vocês dos casos que eu atendi. Eu vou dar o nome aqui, mas são nomes fictícios, não são nomes verdadeiros. Não coloco o nome das pessoas. Roberto foi abusado pelo cunhado aos 10 anos e se sentiu amado nos braços do abusador, que foi o caso que eu havia contado a princípio do menino que eu aconselhei. O Carlos foi abusado pelo pastor, que fez o papel de pai e também desenvolveu homossexualidade por se sentir amado. A história do Carlos é a seguinte: um menino do norte do país, muito pobre, e eventualmente se converteu quando ele tinha 12 anos, somente ele. E aí o pastor se aproveitou da situação, um pastor que ele não quis falar o nome, mas disse que é alguém muito conhecido, que viaja muito para falar, enfim, é um pastor muito conhecido. Ele não quis dizer o nome. E eu prefiro que não diga também, porque senão eu queria externar esse pastor. Ele comentou que, enfim, se converteu aos 12 anos, o pastor usou da situação da pobreza do menino para presenteá-lo. Então o menino não tinha condição de ter um tênis, o pastor foi lá e deu um tênis, o pastor foi deu uma roupa, deu uma bicicleta. E aí, eventualmente, quando o pastor era convidado para viajar, para ministrar, o pastor chamava o menino para viajar junto com ele. Aí chegava no hotel, arrumava um quarto com 2 camas. Aí o pastor dizia: não, é meu sobrinho, não precisa de um quarto com 2 camas, ele dorme na cama de casal junto comigo, não tem problema nenhum.
enfim, disse isso na recepção, é meu sobrinho, dorme na cama junto com ele, não tem problema nenhum. Lógico que a recepção do hotel não ia implicar com isso. E ele ministrava, chegava nas igrejas, ele dizia ferozmente: os homossexuais vão para o inferno, aqueles que cometem essas coisas são abomináveis diante de Deus. E falava ferozmente em relação à prática da homossexualidade, à prática do lesbianismo, enfim. Ele chegava no quarto do hotel, esse pastor abusava sexualmente desse menino. E isso aconteceu durante 3 anos seguidos. Esse menino foi abusado e abusado e abusado, até o ponto que nós encontramos ele, e ele disse: olha, eu não sei se Deus existe, porque se Deus existisse, ele não deixaria que isso acontecesse comigo. E eu não consigo entender, porque o cara que se diz pastor, é amado, é querido, é convidado para ministrar em um tanto de lugar, e diz que as pessoas que fazem essas coisas vão para o inferno, ele faz isso comigo, então eu não consigo entender que Deus é esse, que amor é esse. E nós tivemos todo um trabalho com ele, de dizer: olha, isso não é pastor, isso não é uma caminhada com Deus, isso não tem nada a ver com Deus. Realmente o Deus que você conheceu através desse pastor não existe. Esse Deus que você conheceu tem o D minúsculo, ele se chama Satanás, aquele que veio para roubar, matar e destruir. Mas o trabalho de aconselhamento com ele foi completamente doloroso e complexo, porque ele estava cheio de crença a respeito de Deus não existe, porque se Deus existisse, ele não teria deixado que isso acontecesse. E ele desenvolveu a homossexualidade. Ele desenvolveu a homossexualidade porque ele se sentiu, querendo ou não, por mais que ele se sentia completamente confuso com o discurso do pastor e as práticas que eles tinham nos quartos dos hotéis, ele ficou muito confuso, mas querendo ou não, ele se sentiu muito querido e muito amado, porque o pai havia abandonado na infância e ele não tinha afeto de figuras masculinas nenhuma, e o pastor exercia esse papel. Então ele conseguiu sobreviver a esses 3 anos de abuso sem romper e sem, enfim, fazer qualquer loucura, porque ele se sentia amado e, querendo ou não, ele tinha um ganho secundário muito grande, que eram os presentes que o pastor dava para ele. Ele era muito presenteado com coisas, e como ele vinha de uma família muito pobre, tudo que o pastor dava para ele era uma festa. No caso da Pat, foi abusada quando muito criança e na adolescência, e ficou o mais masculino possível e desenvolveu atração por mulheres. No caso da Pat, o Vini vai saber contar a história melhor porque ele conhece ela há anos, mas um pouco da história da Pat posso contar para vocês. A Pat Lawrence, ela foi presidente do Êxodos Global Alliance durante muitos anos, e no caso dela, ela foi abusada sexualmente na infância num supermercado. Ela estava no supermercado, e aí ela e o pai fazendo compras, e ela foi para a seção onde tem brinquedos, coisas para crianças, e o pai continuou andando pelos supermercados fazendo as compras. E aí um abusador que fica nesses lugares onde as crianças estão começou a conversar com ela e tocou na vagina dela. E aí, enfim, para ela foi diferente, tal, acho que não lembro a idade dela, mas se não me engano tinha 3, 4 anos. E aí o pai terminou as compras, ela entrou no carro e ela disse: olha pai, lá dentro do supermercado um tio fez assim, assim, assim comigo. E aí o pai dela, desesperado, em raiva, saiu correndo, bateu a porta do carro, saiu correndo para procurar quem era essa pessoa. E aí naquele momento a Pat pensou assim: poxa, eu fiz alguma coisa errada, porque o meu pai ficou muito bravo comigo. O pai dela estava bravo com ela? Hipótese alguma. Ela havia sido vítima daquela situação e nem sabia que era vítima. Mas o pai estava muito furioso, indignado com a pessoa que havia feito. Então ele foi atrás dessa pessoa, e a partir daquele momento ela disse: olha, eu não posso contar mais nada para o meu pai, porque se eu contar alguma coisa para ele, ele vai ficar muito bravo, e eu não quero ver meu pai bravo. E a partir disso, Pat começou a engordar, a usar camisetas largas, para não, enfim, atrair ninguém. E aí, eventualmente, na adolescência, no começo da adolescência, não lembro também a idade dela, os pais saíram e ela ficou na casa da vizinha, com o seu esposo, a vizinha, né, o marido e a mulher, vizinhos dela. E aí, o que aconteceu nesse episódio específico? A esposa segurou ela enquanto o marido a abusava sexualmente. Enquanto ele abusava, ele dizia: aproveita sua gorda, sua feia, porque ninguém mais vai te querer. E o que é resultado desse tipo de abuso?
A pet se tornou o mais masculino possível, o mais desagradável esteticamente, para que nenhum homem tivesse algum tipo de atração por ela e não acontecesse isso eventualmente. E se tornou feminista no sentido de que morram todos os homens, que desapareçam todos os homens da face da terra. Até que o Evangelho alcançou e hoje ela é restaurada por Deus, enfim, tem uma caminhada com Jesus maravilhosa. Mas aí você percebe que Pet desenvolveu o lesbianismo por causa de traumas em relação ao abuso sexual na infância. Aí agora nós vamos para os resultados da pesquisa. Eu queria que você passasse. Antes de você passar, volta um pouquinho. O nome da pesquisa é Alterações do Comportamento Sexual de Adultos que Foram Abusados Sexualmente na Infância. É um nomezão, né? Um nomezarrão. Mas o que eu estou querendo descobrir com isso? Que alteração o abuso sexual causa no comportamento sexual? Se o abuso sexual aconteceu na infância, que problema ele vai gerar na vida adulta? Pode passar. E qual que era o objetivo da pesquisa? Levantar dados de abusados sexualmente na infância no que se refere à frequência de transtornos de identidade e de preferência sexual. Vamos entender o que são transtornos de identidade e transtornos de preferência sexual. Transtornos de identidade são considerados na psicologia transexualidade e, eventualmente, antes de 1970, homossexualidade e bissexualidade. Serão transtornos de identidade sexual. E transtornos de preferência sexual é o que nós conhecemos como voyeurismo, que são pessoas que têm prazer e gozo sexual em ver corpos nus sem que eles saibam que estão sendo vistos, ou relações sexuais sem o consentimento das mesmas. Então são pessoas que a gente pode resumir, que ficam na fresta da porta, e lógico que isso é só uma ilustração, que ficam na fresta da porta vendo o que está acontecendo dentro do quarto. Então voyeurismo, exibicionismo. Nós costumamos dizer que os cowboys são exibicionistas, porque eles usam a calça muito agarrada a ponto de marcar o pênis para dizer, olha, eu tenho um pênis, e ficar mostrando para todo mundo. Não que todos os cowboys sejam, mas é um exemplo claro de pessoas que têm o exibicionismo como prática e a transtorno de preferência sexual, que querem se exibir. E aí nós vemos os meninos que ficam na academia 3 horas por dia e ficam todos bombados e tal, e se exibindo, as moças, enfim, usando mega decotes, que você quase vê o umbigo da menina no próprio decote, mini shortinhos, calças embaladas a vácuo, enfim, exibicionismo. E aí também era o objetivo levantar dados sobre a orientação após o abuso. Outros objetivos era verificar se existe diferença entre homens e mulher no que diz respeito à incidência de alterações sexuais e possibilitar com os resultados a criação de programas de prevenção e recuperação de possíveis consequências do abuso. Como a pesquisa foi realizada? Nós já aconselhávamos algumas pessoas que vinham de histórico de abuso sexual, mas a gente queria um número de 50 pessoas para ser uma pesquisa relativa, eu ia falar, não. Uma pesquisa significativa para a ciência, um número significativo, uma amostra legal. Só que, como eu disse a princípio, pouquíssimas pessoas falam a respeito do abuso que sofreu, mesmo porque dói. É algo que as pessoas não querem falar, é algo que as pessoas não querem lembrar que aconteceu. Muitas pessoas são travadas emocionalmente por causa desse abuso. Então, encontrar 50 pessoas que dissessem a identidade foi preservada, então você não sabe quem são essas 14 mulheres, esses 14 homens, você não sabe, você nunca vai saber. Mesmo garantindo isso para essas pessoas, elas não queriam falar. E como eu consegui achar essas pessoas? Existe uma comunidade no Orkut chamada SOS Abuso Sexual, que o pastor Regis modera, e o pastor Regis é vítima de abuso sexual, e hoje ele trabalha especificamente com isso, ajudando pessoas. Enfim, ele montou uma comunidade no Orkut, que na época, há 4 anos atrás, tinha mais de 1000 membros, eu não sei quanto tem hoje. E aí então eu entrei nessa comunidade com o apoio do pastor Regis e fiz o convite, olha, eu preciso de 50 voluntários que queiram fazer a pesquisa. E como vai ser a pesquisa? Como é gente do Brasil todinho, eu envio um questionário por e-mail para vocês. Se você quiser, você pode criar um e-mail fictício, eu envio esse questionário para esse e-mail fictício, ou seu e-mail mesmo, você responde esse questionário e devolve ele para mim. Via e-mail, talvez eu não vou ter contato pessoal nenhum com você, talvez a gente nunca vá se conhecer, eu só preciso que você responda sinceramente, assinando um termo de que você foi sincero em relação
as suas respostas. E aí apareceram 14 mulheres e 11 homens através da comunidade do Orkut SOS Abuso Sexual. E aí eu mandei o questionário para essas pessoas, e no questionário haviam perguntas: que tipo de relação você tinha com o abusador, se você tinha um grau de parentesco, se era pai, se era tio, se era irmão, se era alguém do círculo familiar, algum vizinho, se era algum estranho, quantas vezes o abuso sexual aconteceu, o que você sentiu depois do abuso sexual, como você acha que a sua orientação sexual foi construída por causa do abuso sexual, e perguntas como essas durante todo o questionário. E aí os resultados, que me chocaram, porque assim, eu já trabalhava com aconselhamento, então eu já sabia que adultos tinham N problemas na sexualidade por conta do abuso sexual na infância, mas eu consegui trazer para a estatística mesmo. Então os transtornos de preferência sexual aparecem em 28% das mulheres e em 16% dos homens. E aqui são transtornos de preferência sexual, volto a dizer: exibicionismo, voyeurismo, prostituição, masoquismo, sadomasoquismo, enfim, todos esses ismos são transtornos de preferência sexual. E aí você percebe que isso acontece mais em mulheres do que em homens. Então, mulheres que são abusadas sexualmente, independente do sexo, apesar que na pesquisa nós só encontramos mulheres que foram abusadas por homens, elas tendem a desenvolver transtornos de preferência sexual. E sobre a bissexualidade, os números representam 8% dos homens e 4% das mulheres entrevistadas. Então você percebe que, em atração sexual, os homens são mais afetados do que as mulheres. E aí o número de meninos que eu aconselho que foram abusados sexualmente na infância, e por conta desse abuso e um conjunto de fatores, e aí o Vili vai falar melhor sobre isso, desenvolveram homossexualidade, é maior do que as mulheres. Então o homem, é lógico que com isso, eu não quero que você saia daqui e diga assim: olha, eu aprendi com o Denis lá essa manhã que pessoas que foram abusadas sexualmente na infância desenvolvem atração homossexual. Não, não disse isso. Está gravado e eu tenho provas. O que eu estou dizendo é: pessoas que são abusadas sexualmente na infância têm maior probabilidade de desenvolver atração por pessoas do mesmo sexo, no caso a homossexualidade. Mas não é uma relação de causa e efeito. Há pessoas que nas entrevistas que nós fizemos, que foram abusadas sucessivas vezes e não desenvolveram nenhum problema no âmbito sexual, desenvolveram problemas no âmbito social. E quais? Se tornaram, no caso das meninas, o mais masculina possível, mesmo tendo atração por homens, mas se tornaram masculinas para não ser atrativas para os homens. Desempenho escolar, de todos os que nós entrevistamos, 25 que nós entrevistamos, todos tiveram queda no desempenho escolar. Então você que é educador, você que é professor, perceba isso. Uma criança que tem um desenvolvimento escolar regular, e de repente essa criança tem uma queda de notas, uma queda de desempenho, alguma coisa está acontecendo. E na nossa pesquisa a gente identificou o quê? Todas as crianças aqui, 25, no caso crianças e hoje já são adultos, tiveram problema do desenvolvimento escolar. Problemas de depressão, problemas de autoaceitação. Ah, é porque eu sou gay mesmo, por isso que esse homem se interessou por mim. E é impressionante, porque parece que existe uma escola de abusadores. Eles usam das mesmas táticas e conseguem quase que sempre os mesmos resultados. E se você conversar com pessoas que foram abusadas e que não houveram nenhum tipo de tratamento em relação a isso, não se abriram com ninguém, estão traumatizadas ainda, você consegue perceber como elas se culpam pelo abuso ter acontecido. É impressionante como o abusador consegue deixar na criança a responsabilidade de: olha, foi você quem quis isso, eu só correspondi. Infelizmente, dos casos que nós aconselhamos e temos acompanhado, as pessoas que foram abusadas dizem: mas eu quis porque estava gostoso. E aí nós dissemos: você pode ter gostado, pode ter sido bom fisicamente falando, mas você não quis, porque você não tinha ideia do que estava acontecendo e do mal que isso poderia lhe causar. Você foi completamente conduzida por um adulto muito mal intencionado. E esse trabalho de tirar essa culpa dessa pessoa é um trabalho demorado, porque literalmente ela se sente culpada. Eu já vi meninas relatando que: olha, eu me exibi, eu coloquei uma sainha mais curta,
Mas por que colocou uma sainha mais curta? Porque esse abusador eventualmente reforçou esse comportamento da saia. Olha que saia bonita. E quem não quer ser elogiado? Quem não quer ser querido? E talvez boa parte das vítimas de abuso sexual sofrem de problemas relacionais com suas figuras do mesmo sexo na sua própria família. Então, ou não se sentem amadas por suas mães ou por seus pais, ou se sentem amadas, mas não se sentem cuidadas, se sentem deixadas ao léu, porque eu tenho que trabalhar, e você tem que ficar na vizinha, você tem que ficar aqui, você tem que ficar ali. Está trabalhando porque ama, porque quer dar um bom futuro. Mas a criança percebe, você está trabalhando tanto e não está passando tempo comigo, não deve me amar. Então, infelizmente, a criança se sente culpada, e por isso que eu digo que parece que é uma escola de abusadores, porque eles usam das mesmas táticas de culpabilizar as crianças. E aí os resultados, esse que me chocou mais, que na verdade é o que eu queria chegar: 40% dos sujeitos entrevistados desenvolveram homossexualidade como orientação sexual, junto com outros transtornos de preferência sexual, que é o exibicionismo, voyeurismo, enfim, sendo 6 homens e 4 mulheres. E 20% desenvolveram unicamente a homossexualidade como orientação sexual. Se a gente for somar, são 60%. É um número altíssimo. Então, na minha pesquisa, a gente não pode generalizar para a sociedade, mas na minha pesquisa, eu cheguei ao número de 60% das pessoas que são abusadas sexualmente desenvolvem a homossexualidade. E 20% dela... Não, 40% desenvolvem homossexualidade e outros transtornos. E 20% única e exclusivamente a homossexualidade. Somando os dois, dá 60% homossexualidade e alguns poucos outros transtornos de preferência sexual. Então, é muito utópico dizer que o abuso sexual na infância não causa consequência nenhuma no comportamento sexual adulto. Pode ser que não cause, como eu acabei de dizer. Teve pessoas que nós entrevistamos que, sexualmente falando, não desenvolveram nenhum tipo de problema. E aí, no caso, nós aqui, cristãos, entendemos a homossexualidade como um problema. Na pesquisa, como era psicologia, e para a psicologia a homossexualidade é só uma orientação sexual, não é problema. Mas, enfim, 40%, mais 20%, 60% tem um problema na sua sexualidade por conta de um abuso. Então, assim, a situação é séria, faz parte do nosso dia a dia. E eu imagino que aqui nesse auditório, provavelmente, e eu não quero que você se identifique, que você levante a mão, que você... Não vou te expor de maneira alguma, mas aqui nesse auditório, provavelmente, é vítima de abuso sexual. E o que me alegra é que Deus sabe quem é você. Eu não preciso saber quem é você. Deus sabe quem é você. E Ele tem poder para tocar exatamente onde está doendo, e com o amor dele, que é o único que pode trazer cura, Ele pode restaurar a sua sexualidade, as suas emoções e todas as esferas da sua vida. Então, basicamente é isso que eu queria falar com vocês de abuso sexual. Eu poderia falar muito mais, mas enfim, não é a proposta. A proposta é que você entenda o que é abuso sexual, as consequências que o abuso sexual causa e qual é o meu papel agora em relação a isso. Como eu disse a princípio, a maior prevenção em relação ao abuso sexual que você pode fazer, pai, irmão, tio, parente, a maior prevenção que você possa fazer é sentar com as crianças e falar de sexualidade com elas abertamente. E abertamente não quer dizer indecentemente. Abertamente é falar a respeito da visão que a Andréia passou um pouco pra gente ontem. Deus é um Deus relacional e você tem uma sexualidade, Deus a te deu. A sexualidade não é uma coisa de Satanás, não é uma coisa suja, é algo que Deus te deu e te deu para desfrutar, mas em um momento específico, porque é uma coisa tão boa que Deus quer colocar uma cerca de proteção para que você desfrute disso da melhor maneira possível, e essa cerca de proteção se chama casamento. Então, sentar com as crianças, na linguagem delas, e explicar: olha, o seu pênis foi Deus quem deu, a sua vagina foi Deus quem deu, e você pode usar a linguagem que a criança entender, e mostrar imagens para ela: olha, quando você tem 5 anos, o seu pênis é desse tamanho, quando você tiver 12 anos, vão começar a nascer pelos pubianos, o seu pênis vai aumentar de tamanho, sua voz vai começar a mudar, a menina, no caso, o seio vai começar a crescer, o quadril vai começar a largar, explicar essas mudanças físicas.
Por que eu digo explicar? No meu caso, quando eu tinha 6 anos de idade, não se falava sobre sexo em casa. Hipótese alguma, a palavra sexo era uma blasfêmia. Então assim, não se fala em sexo. E eu com 6 anos de idade, curioso, como é o corpo de uma menina? Apesar de eu ter 2 irmãs, eu não tenho lembrança de tê-las visto elas nuas. Mas aí eu, curioso, aproveitei uma situação, estava eu e mais 2 meninas, aí nós tiramos as nossas roupas, e eu digo, por curiosidade, uma criança de 6 anos de idade só tem malícia se ela foi exposta a algum tipo de conteúdo indecente, pornográfico, ou foi conduzida a isso, que não foi o meu caso, foi por única e exclusivamente curiosidade. E nós tiramos as nossas roupas e começamos a tocar um ao outro. Até que, eventualmente, a minha mãe pegou essa cena e fez uma gritaria lá comigo. Enfim, se você quiser saber o resto da história, venha hoje à noite e eu vou contar. O merchandising. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer com isso? Voltando, né? Concentrando aqui. Eu estava curioso em relação a como é o corpo de uma mulher. E curiosidade faz parte da infância. A criança está se descobrindo como gente, está se descobrindo como pessoa, está se descobrindo como corpo. Olha, eu tenho um corpo e esse pênis reage a determinado tipo de situação e eu sinto determinado tipo de cosquinha em determinadas regiões, enfim. Ela está se descobrindo e é um processo que todos passam. Agora, o problema é quando eu, como detentor do conhecimento, portador do conhecimento que agora você tem, você não pode mais se fingir de bobo, e eu não ajudo essa criança a descobrir essa sexualidade da maneira adequada, ela com certeza vai procurar essa sexualidade de alguma maneira e com certeza vai aparecer alguém muito mal intencionado nesse caminho e vai dizer, olha, a sexualidade é sua, você faz ela o que você quiser, e se você mexer aqui você faz isso, se você mexer ali você faz aquilo outro, e aí você vai sentir aquilo. Infelizmente, as nossas crianças e os nossos adolescentes não estão sendo educados sexualmente nas nossas igrejas, nas nossas casas, mas eles estão sendo educados sexualmente nas escolas e nas ruas, por pessoas que não foram educadas sexualmente da maneira adequada, e por causa disso geram mais problemas na sexualidade. Então é o tempo, e eu penso que já passou do tempo, de nós falarmos de sexualidade com as crianças. É lógico que numa linguagem delas, nós não vamos falar numa linguagem que eu estou falando com vocês, mas uma linguagem que esteja acessível a ela. Por quê? Se você disser para uma menina, para um menino, olha, esse pênis, essa vagina foi Deus quem te deu, Ele te desenhou, Ele te quis, Ele te formou, e a sexualidade é algo muito maior do que você possa imaginar, e através da sexualidade você pode ser instrumento de Deus para dar eternidade a uma nova vida, e explicar tudo isso para a criança numa linguagem dela, e dizer, olha, se alguém tocar no seu pênis ou na sua vagina, você grita, você sai correndo, você não deixa. E se alguém que essa criança ame dizer isso para ela, ela vai obedecer. Porque ela entendeu que se papai, mamãe, tio, vovô, professor da escola bíblica dominical, alguém que ela ame, que ela respeite, disse, olha, não deixa ninguém mexer aí, porque isso é seu, é um tesouro. Quando acontecer uma situação de alguém se aproximar com segundas e terceiras intenções, essa criança vai reagir. E é interessante pensar, infelizmente eu preciso dizer isso, que o abuso pelo abuso sexual em si, ele não é tão problemático, o ato pelo ato em si, mas como eu trato esse abuso. Porque eventualmente existe o problema do abuso quando eu toco nas genitais dessa criança, consigo estimulá-la sexualmente, ela provavelmente vai querer se estimular mais e mais e mais. Mas no caso da criança que não sentiu prazer no abuso, no caso da Pet com 3 anos de idade, ela não sentiu prazer nenhum. O homem quis tocar nela, ela, inocente de toda aquela situação, deixou de ser tocada e contou para o pai como se fosse, pai, ele tocou na minha orelha, pai, o rapaz tocou na minha vagina, enfim. E o pai ficou furioso. O abuso pelo abuso, nesse caso, não tinha tido problema nenhum. O problema foi a reação que o pai teve em relação ao abuso. Então eu gosto de dizer que o problema não é o abuso em si, mas o que nós fazemos com ele. Então, se você se faz omisso diante de um abuso, aí sim você vai ajudar a gerar problemas. Se você se faz de indiferente em relação ao abuso, aí sim pode gerar problemas. Se você, diante de um abuso, você grita, você briga, você manifesta a sua raiva, aí você pode gerar problema. A criança que foi abusada, o adolescente que foi abusado, a única coisa que ele precisa ser
é amado, acolhido, e explicar para ele: olha, aconteceu isso, mas você não tem culpa. Se isso for feito, todos esses dados de 40%, 60% são eliminados quase a zero. Porque como eu trato esse abuso sexual? Se eu trato com amor, se eu trato com graça de Deus. E existem casos de pessoas que ao saber do abuso, os pais entram em desespero, não acreditam nas crianças. Eu não vou lembrar o número, mas as pessoas que nós entrevistamos, tinham algumas que contaram para os pais: pai, o titio fez isso comigo. Deixa de bobagem, menina, para com isso. E não acreditaram nos filhos. E aí que a criança vai pensar: se meu pai não acredita em mim, ninguém mais vai acreditar, então a culpa é minha mesmo. Eu sou imprestável, eu não valo nada, e o problema é comigo mesmo. Então, assim, é interessante perceber, através de desenhos, a criança não fala muito o que ela sente, porque ela está aprendendo mesmo o que ela sente. Então, com desenhos, as crianças falam muito. Então, se você é professor, se você é educador, se você tem contato com crianças e adolescentes, deixe que eles desenhem à vontade. E nos desenhos podem aparecer sintomas seríssimos. E o que são sintomas seríssimos? Eu não sei desenhar direito, então na infância eu desenhava a bolinha, um pauzinho, 2 perninhas e 2 bracinhos, só isso. Não conseguia fazer nada mais do que isso. Minha veia artística foi tirada antes de eu nascer, então não dava. Mas é impressionante ver que crianças que são abusadas sexualmente na infância, elas conseguem falar através dos desenhos. E eu já vi desenhos de crianças que também não tinham a veia artística, de desenhar a cabecinha redondinha, o pauzinho, as 2 perninhas e os 2 bracinhos, com um pênis ereto, com uma vagina, com uma imagem vermelha na região da genitália. Isso não é normal no desenho de uma criança. Então, assim, se você percebeu isso no desenho de uma criança, opa, alguma coisa aconteceu ou pode estar acontecendo. E qual é o meu papel? Eu vou orar para Deus me revelar. Ora, mas orar implica em ação, né? Por isso diz oração. Ora, mas se aproxime em amor dessa criança e estabelece uma relação de confiança, ao ponto dela pensar assim: se eu contar esse segredo para esse tio, para essa tia, para minha mãe, para meu pai, ele não vai contar para ninguém e ele vai me ajudar. A criança precisa sentir essa segurança. Por isso que eu digo que o abuso pelo abuso em si pode gerar problemas? Pode sim, compulsão sexual, enfim. Mas o que gera mais problema é o que nós fazemos com o abuso. Fingir que ele não existe não dá mais. Então quero orar com vocês nessa manhã e pedir mesmo ao Espírito Santo que toque, visite, sare, cure, restaure as pessoas que estão aqui, que foram vítimas de abuso. Eu sei que está sendo gravado, as pessoas que assistirem esse vídeo, enfim. Eu quero que Deus toque essas pessoas, porque eu tenho visto Deus tocando pessoas e restaurando de uma maneira profunda. E eu sei que só o amor de Deus é poderoso para trazer cura emocional nesse sentido. Eu tenho formação em psicologia, mas a psicologia não tem tanto sucesso em relação a isso quanto o amor de Deus. Porque se o amor de Deus, eu gosto muito de dizer isso, se o amor de Deus não for suficiente para sarar a minha vida e me convencer dos meus erros e me sentir completamente transformado, nada mais será. Então eu quero orar com vocês essa manhã, amém? Deus, mais uma vez eu te agradeço por esse momento. Eu quero, nesse momento de silêncio que nós estamos aqui, vem Espírito Santo. Provavelmente eu contei histórias de pessoas que estão aqui me ouvindo. Provavelmente, Deus, pessoas que estão aqui me ouvindo se identificaram com muitas coisas que eu disse. E eu não sei quem são essas pessoas, eu não quero expô-las de maneira alguma. Mas eu peço que o seu amor toque essas pessoas. As minhas mãos, elas podem tocar, mas se as tuas mãos tocarem, haverá cura. É provável, Deus, que neste momento as pessoas que estão aqui estão exatamente com a lembrança do abuso nas suas imaginações. Oh Jesus, eu tenho certeza que o Senhor não queria que isso tivesse acontecido. Traz essa certeza para os nossos corações das vítimas de abuso, porque eventualmente nós temos a certeza de que Deus não tem nada a ver com isso e Ele não me ama porque Ele permitiu que isso acontecesse. Mas isso não é verdade, Deus.
O Senhor não quis que isso acontecesse. Mas nós vivemos num mundo onde jaz do maligno. Então, Deus, eu peço que o Seu amor inunde os nossos corações de uma maneira que talvez nunca tenha sido inundada. E isso não é misticismo, isso é poder do Espírito Santo. E nós confiamos no Teu poder, Senhor Jesus. Então vem, Senhor. Toca as vítimas que foram vítimas aqui nessa manhã. Ajuda as pessoas, Deus, que estão travadas, que eles estão presas no passado por conta de um abuso. Ajuda, Deus, em nome de Jesus, a conseguirem romper, a conseguirem perdoar, a conseguirem fluir no Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Em momentos como esse de silêncio, Deus, que essa sociedade pós-moderna odeia, no silêncio nós acabamos nos encontrando e Te encontrando. Então que nesse momento o Senhor venha. Venha como uma brisa suave do Teu amor e traz cura às nossas feridas emocionais. Deus, eu tenho certeza que existem histórias aqui que foram muito marcadas. Mas eu gosto de acreditar que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus veio para dar vida. E vida em abundância. E eu sei, Deus, que existem pessoas aqui que não estão vivendo vida em abundância. Então que em nome de Jesus os Teus filhos possam desfrutar dessa vida que o Senhor nos conquistou na cruz. Mais o Teu amor sobre nós, Senhor. Mais o Teu amor sobre nós, Senhor. Deus, a ilustração da rosa que nós fizemos a princípio, vidas foram tocadas, foram rasgadas, foram abertas na hora errada, da forma errada, e por isso geraram muitos traumas. Mas nós clamamos que o Senhor venha restaurando, curando, trazendo beleza novamente, trazendo restauração ao ponto de podermos falar sobre isso sem culpa, sem dor. Eu quero orar também, Deus, para as pessoas que não foram vítimas, mas que me ouviram. Por favor, Deus, tira essas pessoas do seu comodismo, do seu apatismo. Deus, em nome de Jesus, nós estamos muito apáticos diante dessa realidade. Nos chacoalha, nos sacode, para que nós possamos ir ao encontro às pessoas que estão necessitadas e que provavelmente ir ao encontro não me deslocar geograficamente, porque essas pessoas devem estar muito próximas. Então que aqueles que não foram vítimas possam ser testemunhas vivas do Teu amor, para que aqueles que foram vítimas consigam abrir os seus corações e serem curados nas suas feridas emocionais. Eu Te agradeço mais uma vez pela oportunidade, Deus. Eu não acredito em coincidência. Então o Senhor trouxe cada um para essa manhã, e o Senhor tem um propósito específico aqui nessa manhã, em todo esse congresso. E eu sei que, independente de mim, da Andréia, do Vili, o Senhor vai fazer o que está proposto no seu coração. Nós acreditamos e confiamos no Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero mais uma vez agradecer. Eu estou à disposição para conversar com quem quiser. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe.